Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Dialogando, do nosso podcast, e hoje com um tema suicídio, a prevenção do suicídio. É um tema bem delicado, mas é real, o suicídio é real, e precisamos falar, né? O Setembro Amarelo, a origem e o principal, a conscientização, para que a gente alcance o maior número de pessoas e reduza esses números que vêm crescendo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E, para princípio de nossa conversa, eu queria falar um pouco do nosso convidado. Queria muito que esse convidado estivesse aqui, sentado, de frente para mim, nessa mesa, mas, infelizmente, isso não é possível. Mas ele deixou um legado, ele deixou a sua história de vida, as suas composições, e tudo aquilo que a gente consegue extrair das belas músicas. E muitas das vezes a gente não vai compreender todo o peso e todo o sentido, o significado e referência que tinha para ele quando ele compunha suas músicas. E hoje nós vamos falar de uma canção que fala exatamente do suicídio, relata o suicídio. Então vamos apresentar o nosso convidado. Eu sou Renato Russo e hoje vou contar como minha jornada chegou ao fim. Nasci em 27 de março de 1960 no Rio de Janeiro e desde cedo a música foi o alicerce da minha vida. Fundei a Legião Urbana, uma das bandas mais icônicas do rock brasileiro, que deu voz a toda uma geração. Com letras profundas e marcantes, criei canções como Pais e Filhos, Que País é Esse e Tempo Perdido, que continuam a ressoar nas almas de milhões até hoje. Minha música abordava temas que iam do amor às críticas sociais, sempre com intensidade e emoção. Minha vida, porém, foi marcada por lutas internas e problemas de saúde. Em 1989, revelei ser portador do vírus HIV, em uma época em que a doença ainda carregava forte estigma. Mesmo enfrentando as dificuldades físicas e emocionais, segui compondo, deixando minha marca na história da música brasileira. No dia 11 de outubro de 1996, aos 36 anos, minha jornada chegou ao fim devido às complicações relacionadas à AIDS. Meu legado, no entanto, permanece vivo, trazendo consolo, reflexão e inspiração para aqueles que buscam significado nas palavras e nas melodias. Vamos tocar Pais e Filhos. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Essa música é muito, muito séria. Porque assim, eu tenho que falar uma coisa também, agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida, eu tive muito, muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, tava, sabe, perdido da cabeça mesmo. E agora eu encontrei meu caminho. Eu gostaria de ter a idade de vocês e de repente tá legal. Mas não, eu quase que joguei fora metade da minha vida com sucesso, com tudo, entendeu? Foi tudo embora, sabe? Por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E de repente, às vezes, assim, essas músicas refletem um momento da minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que, sabe? Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre pra falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido, entende? Da gente querer falar coisas novas e ir adiante e assim, paz e filho. Setembro Amarelo, ele é muito mais que uma campanha, né? É uma possibilidade de ajuda, de diminuir esses números alarmantes, não só no Brasil. Renato Russo, como ele mesmo pontuou, ele teve diversos problemas na sua adolescência, na sua juventude, incluindo o uso de drogas. São fatores que, infelizmente, pode acontecer em qualquer idade ou classe social. E vamos falar um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo e começar pelo significado. Aqui no Brasil, essa campanha ela iniciou em 2015, pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina, mas foi inspirado em uma campanha internacional, inclusive destacando o dia 10 de setembro como o dia da prevenção, né, ao suicídio. E interessante que a gente sempre fala Setembro Amarelo, mas não é tão conhecida a história da cor. Por que da cor amarela? E eu pesquisei e vi que essa cor foi escolhida através de um rapaz que sofreu também, tinha algumas questões, que isso não foi revelado, mas que depois de consertar um carro, um Mustang amarelo, ele se suicidou. E seus pais, diante daquela tragédia, eles fizeram cartões com fitas amarelas e com a seguinte mensagem: se você precisar, peça ajuda. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância de fazermos alguma coisa, de pedir ajuda, de reconhecer os sinais, porque parece tão óbvio, mas sempre quando acontece um caso de suicídio ou uma tentativa
as pessoas se perguntam: como eu não percebi? Então, hoje, a gente vai ter essa conversa difícil. Mas todas as conversas difíceis, elas servem para fazer uma correção, uma reflexão e uma mudança de comportamento. E a primeira pergunta que eu faço hoje para você, nesse cartãozinho veio a pergunta: se precisar, peça ajuda. Você tem a disponibilidade, tem em quem confiar, essa pessoa que você possa, no momento de dor, de aflição, pedir ajuda? Isso é algo que a gente tem que pensar. E, por outro lado, se alguém me pedir ajuda, eu vou ser essa pessoa disposta a oferecer ajuda? Quais são os tipos de ajuda que eu posso oferecer para uma pessoa que está em sofrimento? Então, são os pontos que a gente vai tocar, nós vamos trazer para a nossa reflexão e aprendizado mútuo. Eu me coloco aqui não na posição de especialista, até porque eu não sou psiquiatra e também não sou psicóloga. Porém, na minha trajetória profissional, eu já trabalhei com muitas situações de pessoas em sofrimento. Infelizmente, a gente já ouviu muitas situações de suicídio, histórias de suicídio, que às vezes parece tão distante, mas acontece próximo também e no ambiente de trabalho. Então, é necessário a gente também ter esse olhar atento, até mesmo para saber ajudar as famílias que perdem, né, um amigo, um familiar, porque tentou o suicídio e, infelizmente, teve sucesso. Então, a gente precisa ficar atento. Vou colocar aqui alguns pontos que a gente vai tratar para a nossa reflexão hoje. Então, o primeiro ponto que a gente vai trazer para a reflexão é sobre o estigma que ainda existe. E a necessidade da campanha é justamente quebrar e desmistificando e retirando esse peso. Porque qualquer pessoa pode ter pensamento suicida. Então, isso não tem nada a ver com o seu grau de escolaridade, a sua idade, a sua condição social, o seu gênero ou orientação sexual. Qualquer pessoa está sujeita a sofrer e ter tamanha dor ao ponto de querer acabar com a sua dor. Porque o suicídio não é sobre não querer mais viver, é não querer mais a dor, o sofrimento. Então, isso é um ponto que a gente também precisa entender. Então, reduzir o estigma à saúde mental e promover a inclusão e compreensão. Muitas vezes a gente usa muito, né? Tem vários vídeos pela internet falando setembro amarelo, mas durante todos os outros meses do ano nós ignoramos a dor do outro. E isso é um problema muito sério. Até há pouco tempo eu fiz uma postagem justamente colocando para a nossa reflexão, quando você pergunta, está tudo bem? Porque essa frase virou um cumprimento. Quando, na verdade, às vezes a pessoa está tão cheia de vontade de ter uma pessoa para colocar aquele sentimento, aqueles pensamentos, compartilhar, mas ela não se sente segura por conta do estigma que isso pode trazer. Então, quando você pergunta, está tudo bem? Dê a pausa, porque pode ser que você seja surpreendido com a resposta do outro. E se você, como nós estamos tão acostumados de receber, ok, está tudo bem, mas é um tudo bem da boca para fora, às vezes até essa expectativa de responder isso. E quando alguém responde algo fora da sua expectativa, muitas das vezes você nem sabe como fazer. Recentemente, a gente viu uma entrevista que ficou bastante polêmica. Num evento, foi perguntado sobre a vida profissional de uma atriz. E ela respondeu, não tenho projeto. Não está andando. E causou um rebuliço, porque a resposta não atendeu às expectativas da entrevistadora. Então, quando você perguntar, está tudo bem? Queira realmente saber, ouvir a resposta. Porque pode ser que realmente não esteja tudo bem para quem você está perguntando. E o seu apoio vai fazer toda a diferença. O outro ponto que a gente precisa extrair de melhor dessa campanha é a abertura para o diálogo. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Por mais difícil que o tema seja, porque ninguém quer falar de morte, todo mundo espera falar de vida. Mas o suicídio é real. As pessoas estão
matando, estão se matando. E um dos fatores que a gente precisa entender que o suicídio ele é um fenômeno muito complexo e multifacetado. Então não dá para falar assim, hoje as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão acabando com a sua vida por conta de um sentimento, por causa de um luto ou por causa de uma perda financeira. Não exatamente, porque são várias questões que podem culminar nessa tentativa ou até mesmo no sucesso dessa tentativa. Então, nós precisamos estar de olhos abertos e presentes para perceber esses sinais e para ajudar essas pessoas de maneira com que elas venham se sentir mais seguras a ponto de confessar esses pensamentos, né? De se abrir e colocar aquilo que está dentro do seu coração causando inquietude. Então, o diálogo, ele promove conscientização. Aqui também a gente vai pontuar alguns sinais que muitas vezes eles não são percebidos pelas pessoas que estão próximas, ou até podem soar estranho, mas você não acredita que realmente se trata de uma questão real de suicídio. O suicídio é real. Então, antes de darmos sequência, eu preciso reforçar que existe um lugar que você pode buscar ajuda. Se não tiver essa pessoa que você confie para abrir o seu coração e expor a sua dor, você tem um canal que pode te oferecer esse apoio emocional, que é o 188 do CVV, e ali vão ter pessoas, voluntários, que vão te escutar e te dar esse apoio emocional. Também temos as CAPs, né, os pontos, né, a própria prefeitura, ela estabelece alguns lugares que você pode levar a pessoa em crise, que às vezes não dá tempo, você não sabe o que fazer. Então, leva para um posto de saúde, para o CAPS, você leva para uma emergência, mas é uma forma de socorrer essa pessoa em crise. Então, o apoio emocional gratuito e 24 horas, através do 188, que é o Centro de Valorização da Vida, ele funciona. Então, vamos compartilhar esse número e vamos dar oportunidade. Às vezes a pessoa não tem coragem, ou por se sentir envergonhado, né, por tanto estigma que já sofremos, e até hoje ainda existe essa dificuldade de aceitar o tratamento psicológico ou o tratamento psiquiátrico, porque normalmente a sociedade rotula. Você precisa de um tratamento, seja ele psicológico ou psiquiátrico, já começam a colocar um estigma, um carimbo, como se você fosse um doente mental, né? Então, até as pessoas que têm realmente uma doença, ela precisa ser tratada, e nem por isso ela deve ser excluída. A gente só vai aumentando os problemas quando a gente faz isso. É o chamado preconceito, né? Então, vamos lá. Como eu posso ajudar um amigo em sofrimento ou que tenha passado por uma situação difícil e que eu tenho percebido algumas mudanças? O primeiro ponto é ficar atento, olhar, escutar o que essa pessoa tem a dizer, mas sem julgamento e sem pressa. Quem nunca teve uma dificuldade na vida? Quem nunca teve um momento de dor? Que às vezes você pensa assim, como eu vou sair desse buraco? Como eu vou encontrar a luz? Eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso, seja por a morte de um ente querido, seja atravessando um problema financeiro, ou quando você perde um emprego. Então, são situações que levam muita instabilidade emocional. Essas são algumas. E tem o caso também que foi citado, né? A música Pais e Filhos, ela relata um problema familiar, uma jovem que tinha dificuldades com seus pais. E quando a gente avalia essa letra de música e a gente avalia os índices, essa música ela não é recente, ela não é de agora. Mas mesmo lá atrás, já tinha vários jovens tendo problemas de relacionamento familiar. E muitas das vezes os pais não sabem lidar com isso e nem os filhos lidar com os seus pais. Então, a conversa, aprender a escutar o outro, entender aquilo que tem machucado ou que está causando incômodo, pode curar, pode também ajudar
a pessoa não cair nesse sofrimento profundo, né? Aí a letra da música ela fala: meu filho vai ter nome de santo. Quando você cria uma criança, você pensa em coisas boas desde o nome, mas com o decorrer da estrada, né, da vida, começa a maternidade, ela já não é aquilo que você sonhou, da forma que você pensou, porque também tem dificuldades na maternidade. Então a mãe carrega um peso, às vezes a mãe não sabe lidar, os pais não são presentes. São diversos motivos dentro só desse tema. Ou o jovem se acha incompreendido pelos pais. Os problemas de relacionamentos, eles são reais. E acredito que nessa época eles ainda são maiores. Porque há tanto medo dos pais de tornarem seus filhos distantes que acabam fazendo algumas coisas que distanciam, que quebra essa conversa. No outro dia eu ouvi um podcast que justamente a pessoa falava da importância de sentar à mesa. Acho que na nossa vida corrida é um momento que a gente tem para usar as refeições, não precisa ser todas as refeições, mas aquele tempo que você tem sentado à mesa com a sua família, você consegue ouvir, você consegue estar presente, você pode ali também reduzir muito desses conflitos. Então, você já parou para pensar se você tem negligenciado, por falta de tempo, essa escuta, tanto pais quanto os filhos? Então, é um momento de reflexão, ver o que a gente pode fazer de melhor. E quando uma pessoa está com esse sofrimento e vai compartilhar, nós temos a tendência de falar: não, não é assim. Não, você é forte. A pessoa não quer ouvir que ela é forte. Ela está num momento de fraqueza. Ela só quer acolhimento. Então, por mais que a gente use essa fala como uma forma de ajudar, é muito mais fácil você ouvir, acolher, dar um abraço. Um outro exemplo é a questão do luto, né? Quando você perde alguém, dificilmente você vai lembrar de tudo que você ouviu, porque as pessoas vão lá cumprimentar e falam uma frase, falam uma palavra amiga, mas no momento, aquelas palavras elas nem, você nem consegue associar, mas você vai lembrar das pessoas que estiveram ali com você naquele momento de dificuldade. E eu também vi uma reportagem, um posicionamento, uma fala, em que a pessoa estava falando isso, que o luto que a gente vive não é só quando morre alguém que a gente ama, mas o luto também está vinculado ao fim de um relacionamento, ao desemprego, cortar um vínculo. Então, nesse período, a pessoa passa por um período de luto. E para algumas pessoas o luto ele vai passar mais rápido e para outras o luto vai demorar um pouco mais. Mas o que eu faço então? Eu não vou estar próximo porque eu não tenho o que falar? Dificilmente, por mais que você seja aquela pessoa com maior técnica ou mais valorizado no mercado, com a sua oratória, com a sua forma de se comunicar, nada do que você for falar naquele momento de dor vai fazer aquela dor ir embora. Então, não precisa se preocupar com o que eu vou falar. Esteja presente, porque um abraço ele vai trazer, talvez, um suporte muito maior do que 1000 palavras. Então, a dor é real, gente. Só quem passa é capaz de sentir o peso do problema e daquela aflição. Então, julgar é a melhor opção para quem deseja de verdade ajudar. Um outro ponto que a gente precisa falar é que, inclusive, as crianças também estão passando por esse sofrimento, e muitas das vezes calado, os pais não percebem, a escola não percebe. E quando a gente fala de bullying ou de qualquer tipo de situação e que a criança não tem a oportunidade de se expressar, de falar aquilo que ela está sentindo, porque às vezes o adulto pode pensar que é uma situação normal, só que a criança talvez ainda não tenha as ferramentas para entender e se proteger daquela situação. Ouvir a criança é muito importante. Muitas das vezes a criança não vai saber expressar o que ela está sentindo com palavras, mas normalmente ela expressa através dos desenhos. Então fiquem atentos. Sem contar que hoje em dia nós também temos muitos
crimes que são crimes, né? Porque acabam fazendo desafios pela internet e as crianças, pelo desafio, não sei quais os motivos que levam, ela aceita aquele desafio e acabam em óbito. Então, é consequência, mas acontece. E uma das coisas que muito acontece nessa fase de criança e adolescente é a automutilação, que às vezes a gente não fala, mas é um sinal gravíssimo de que alguma coisa não está bem. Se você observar que seu filho começa a usar muito casaco, mesmo no tempo que já está quente, ou esconder alguma parte do corpo, fique atento, procure ver se tem marcas, sinais, cortes, porque essas agressões, essas mini agressões, elas são mais comuns do que a gente ouve falar. Então, tem muitas crianças e adolescentes que se machucam como uma forma de tentar amenizar a sua dor. Então, eu não tenho condições de explicar, mas isso é algo real. Então, procurem ajuda de profissionais, acompanhem o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e busquem esse apoio, porque o trabalho que a gente vem fazendo, que o CVV, que está sempre à frente e divulga, faz questão de divulgar, porque ninguém tenta tirar a vida de uma hora para outra. Normalmente, as pessoas vão emitindo esses sinais, mas nós, por não conhecermos, a gente não percebe. Então, entender e reconhecer esses sinais de sofrimento emocional. Então, para criança e adolescente, isso é muito comum, esses cortes que eles fazem, né, no braço, na perna. Então, fiquem atentos. Ajuda na intervenção precoce, oferecer o apoio adequado, ele pode salvar vidas, porque talvez a pessoa não entenda que ela está na fase de alerta, né? Ou então já até fugindo disso, de anormalidade. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber. Um exemplo que eu posso te dar, aquela mulher que sofre abusos, não estou falando do abuso físico ou sexual, aquela violência que é psicológica. Muitas das vezes ela não percebe que ela está dentro de uma prisão, mas as pessoas que estão ao seu redor, ela consegue perceber com mais facilidade. E quando uma mulher ela está passando por esse tipo de abuso, normalmente a tendência é ela se afastar. Então, quanto mais afastada ela for, menos a gente tem a possibilidade de ajudar. E o nosso julgamento, a nossa fala, muitas vezes vai fazer até efeito contrário, porque a mulher ela pode até saber que ela está passando por esses abusos, mas ela sofre porque ela não consegue sair. É como se fossem amarras. E ela não consegue se livrar sozinha ou tão facilmente. Então, nós precisamos também ter esse olhar, ter esse tratamento mais acolhedor, porque, embora para a gente pode ser algo muito óbvio, para quem está vivendo esse processo, ele é doloroso demais. Fazer esse movimento de soltar essa atadura pode ser muito complicado. E, normalmente, o abusador ele vai cortar esses laços. Então, fique atento, fique próximo, porque esse tipo de sofrimento também pode levar a pessoa a ter ideias suicidas. Quando a gente tem empatia, a gente consegue acionar outras pessoas para fortalecer esse apoio, porque em alguns casos, talvez a gente não vai conseguir ajudar a pessoa de imediato, né? Quando você começa a perceber, você conhece uma pessoa que ela gostava de fazer uma certa atividade e de um tempo ela passou a não ter mais ânimo ou vontade, expressar desejo de fazer aquilo que era tão legal, que ela gostava tanto de fazer. É um ponto de atenção. É lógico, gente, que temos que ter discernimento, porque não são fatores isolados que vão colocar ali como um diagnóstico de uma pessoa que está em sofrimento profundo ao ponto de tentar o suicídio. A questão não é essa. E até porque essa conscientização, essa campanha, é para a gente cuidar da nossa saúde mental e não tratar já o distúrbio, já a doença. Isso que é o mais importante, é conscientizar, é a gente cuidar antes que se estabeleça ali uma depressão, um transtorno de ansiedade, e que muitas das vezes a gente vai
passar por isso na nossa caminhada, seja por um acontecimento, né, um assalto, é muito comum, depois de você passar por uma violência, você ficar traumatizado e ter essas crises. E uma coisa que é muito importante falar é que muitas vezes a gente não faz a mínima ideia do que passa com as pessoas que sofrem por algum tipo de sentimento de angústia ou transtorno. Só quando a gente passa, só quando a gente experimenta, infelizmente, um período desses que você entende. Então, você também não precisa passar por um sofrimento para ser mais empático. Então, você já está recebendo informações, não através da minha live, mas tem tantos outros sites no próprio Gov, no site do governo, tem informações ali sobre suicídio, tem informações sobre os sinais, na questão da OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles também pontuam, profissionais da área de saúde também pontuam essa questão, mas assim, a gente ainda tem muito para avançar, porque esses números eles crescem, e não é característica só de mulheres ou característica só de homens, como eu falei, e nem só de crianças, é a sociedade que está atravessando. E, infelizmente, ainda há um tabu sobre esse tema. Todo mundo fala em setembro que a gente precisa valorizar a vida, mas durante os outros meses do ano, o que a gente tem feito? Então, um ponto crucial é a gente usar a terapia como prevenção e não como tratamento. Já tem o estigma. Então, quanto mais a gente entender que terapia ela pode ser preventiva e não apenas tratamento de doença, a gente sai ganhando. Mas será que nós temos estrutura para atender toda a população? Como a gente já falou aqui em outro podcast, dentro das escolas, tem muitas crianças que trazem uma carga de problemas sociais e familiares. Será que a gente tem, dentro das escolas públicas, esse apoio para poder tratar antes que essas crianças fiquem doentes de verdade, com a sua saúde mental abalada? É um caso para pensar, né? Que quanto antes a gente conseguir trabalhar para que isso não vire uma doença, isso é benéfico para toda a sociedade. Então, vamos pensar e tirar esse preconceito. Terapia, ela ajuda você a entender aquilo que está te trazendo dor. Isso é um ponto que nós precisamos falar, porque a terapia ela deve ser um apoio para prevenir e não um suporte para tratar. E o objetivo principal é reduzir o índice de suicídio, porque é computado as tentativas que tiveram sucesso. Mas quantas pessoas tentam suicídio e, graças a Deus, né, elas não conseguem sucesso. Mas só aí fica evidente. E quando você consegue, né, é impossível não perceber depois, né, que acontece. Mas já se torna um estágio mais difícil de você acompanhar e de tratar. E quando as pessoas já estão com esses pensamentos suicidas, elas vão ficar tentando. Normalmente é assim, vão ficar tentando, até conseguir. Aí que entra a rede de apoio, que é importante, porque você tem que tentar, de todas as maneiras, eliminar tudo aquilo que possa dar condições ou ideias ou formas de a pessoa continuar tentando findar a sua dor através do suicídio. E apresentar solução, né, gente? Problemas todo mundo vai ter. Às vezes a gente não consegue enxergar a famosa luz no fim do túnel, quando a gente está passando por um período de desespero, dor, né, de incertezas. Na maioria das vezes, a gente consegue enxergar isso. Mas, quando você tem alguém ali para te dar esse apoio, esse suporte, fica mais fácil. Então, voltando, eu vou reforçar isso, que ninguém decide acabar com a vida de uma hora para outra. Normalmente, elas vão apresentando sinais. E são esses sinais que a gente precisa ficar atento. Normalmente, além dos sinais de comportamento, que eu já falei e vou repetir, isolamento, não atender telefonemas, não interagir mais nas redes sociais, se fechar em casa ou no quarto, cancelar as atividades sociais, não quero. Sempre tem uma desculpa
Porque primeiro começa assim, né? Uma forma disfarçada. Vai começando recusando, recusando, e depois realmente está ali naquele quarto fechado, escuro, aí já vai passando para outros níveis mais graves. Mas são alertas que a gente precisa ficar atento. Não quero, ele gostava tanto de fazer essa atividade, como eu repeti. Agora desanimou, alerta. Botar aquela luzinha para ficar ali piscando e você procurar uma forma de apoiar, porque às vezes a pessoa não consegue identificar, mas se você está passando por um sofrimento e está percebendo através dessa conversa aqui que você tem apresentado algum desses sinais, peça ajuda. Não quero compartilhar com meu amigo, não quero compartilhar com meus pais, não quero compartilhar com meu esposo, com a minha esposa. Ligue para o número 188, porque eles vão respeitar a sua dor e também vão preservar o sigilo. Vânia, como que a gente evita que uma pessoa querida chegue a esse ponto? Primeiro passo é a gente saber descrever aquilo que a gente está sentindo. Falar de emoções não é fácil, ainda é um tabu, ainda há muita dificuldade para você chegar e abrir e expor as suas fragilidades. E isso acontece, gente, não só no ambiente familiar, mas também no ambiente profissional. Como eu disse no início, né? Há ambientes que a gente já se acostumou. Oi, tudo bem? E a expectativa é, tudo bem. Então você vai e responde tudo bem, porque tipo assim, não vou falar isso. Outras pessoas já têm mais facilidade. Se eu estou com algum problema, se alguém pergunta, tudo bem? Eu já falo, tudo bem, choro, falo assim, não está tudo bem. E coloco para fora. Mas são pessoas que eu tenho confiança. Mas isso é importante, você ter confiança nas pessoas e se sentir num lugar seguro. Um exemplo que está falando muito agora, né, nas organizações, mas ainda é uma dificuldade. Será que no seu trabalho você pode chegar e falar assim, eu estou com problemas, eu estou com dificuldade? Será que não vão pensar aí, ela não pode mais ficar nesse cargo porque ela está com dificuldade, ela não vai dar conta? Já começar a te estigmatizar? Ou pior ainda, você manifestar uma dificuldade para uma pessoa que está só esperando uma oportunidade de te prejudicar? O mundo corporativo não deveria ser assim, mas há sim muitos lugares que tem muitos tubarões esperando só você sangrar. E talvez você manifestar para quem não tem condições de ouvir é como derramar sangue no meio de um mar cheio de tubarões. É pesado isso, né? Mas essa é a realidade. Por isso, tantas pessoas estão adoecendo dentro do ambiente de trabalho. E é uma conversa difícil. É uma conversa que muitas vezes estão sendo evitadas. Mas a gente precisa falar. O sofrimento, muitas das vezes, ele é calado, silenciado, porque nós temos medo da reação do outro, porque está faltando empatia. Então, no que depender de nós, nós podemos mudar, abrir, né, a nossa escuta e olhar sem julgamento para a dor do outro. Porque hoje eu posso estar acolhendo uma pessoa, mas amanhã eu posso ser essa pessoa que precisa de acolhimento. Então, vamos ser aquele colega de trabalho que a gente deseja ter quando a gente chegar numa empresa, né, numa companhia, em algum lugar onde você vai ali desempenhar suas atividades. É muito bom quando você consegue trabalhar com pessoas que você confia, com pessoas que te acolhem, com pessoas que estão dispostas a entender que a Vânia falou que está tudo bem, mas ela te conhece e ela sabe que não está tudo bem. Que bom você ter essa oportunidade de trabalhar e conviver com pessoas que estão atentas ao que você está sentindo. Porque às vezes o que você faz e o que você fala, eles não estão na mesma sintonia. Mas na nossa correria, a gente ignora, porque nós estamos muito preocupados a olhar somente para nós mesmos. Um outro fator que tem levado muitas pessoas a adoecer é a questão política e econômica. É o que a gente está vendo aí no nosso país e no mundo. Então, pessoas que se tornaram suicidas
por conta de tanta pressão, de tantas coisas que tem observado, e também pessoas que estão adoecendo a ponto de matar, por divergência de opiniões. Então, nós também precisamos analisar até que ponto é saudável o que nós estamos enxergando aí. Quando a gente fica aplaudindo uma situação que não traz nem um pouco de humanidade. Não é uma questão de posição política. O que a gente está fazendo? A gente está adoecendo pessoas com o nosso comportamento, com a nossa fala. Então, essa responsabilidade também precisamos trazer para nós, ser mais responsáveis, porque na hora de cobrar é muito fácil julgar e falar a respeito do que o outro está fazendo. Mas avaliar, será que eu estou nesse papel também e ainda não estou percebendo? É importante refletirmos sobre isso, porque a campanha de conscientização é para trazer alívio, cura, ajuda. Será que eu não estou no momento que estou precisando de ajuda? Isso é importante saber também. Outro fator que a gente precisa levar em consideração, que muitas vezes a gente deixa passar, até por falta de conhecimento, mas é a questão de levar a informação e conteúdo sobre saúde. A gente tem 12 meses no ano. Se eu for falar de saúde somente em setembro, saúde mental, eu vou ficar em defasagem, né? Porque a ideia é diminuir aquelas tentativas que deram certo. Mas tem muita gente que continua tentando. E quando a pessoa está nesse nível, ela vai tentar até conseguir. Então, falar sobre saúde mental, ela tem que ser sempre, não somente no mês de setembro. Não deixar o outro adoecer e nem ser a causa desse adoecimento. Então, vamos falar sobre saúde, vamos cuidar da nossa saúde mental. O que a gente também precisa entender que tem situações e coisas que a gente pode fazer que contribuem para a saúde. Exemplo, esporte, capacitar um professor ou um gestor para reconhecer esses sinais e não deixar com que a pessoa ela entre cada vez mais no sofrimento. Então, um professor atento, ele consegue perceber mudanças no comportamento de um aluno. Um gestor atento consegue perceber mudanças no comportamento do seu liderado. Mas muitas vezes a gente está ignorando esses sinais. Então, um colega de sala de aula fala, pô, fulano está estranho. Mas normalmente a gente se sente ferido, né? E se afasta, quando poderíamos ser mais interessados, tentar entender e oferecer ajuda. A ideia não é sair daqui desse papo culpado, mas, como eu falei, conversas difíceis. Algumas conversas, elas não podem ser negligenciadas. E esse é um tipo de conversa que, se a gente negligenciar, hoje, amanhã, o suicídio pode estar batendo na nossa porta. Não é o que ninguém deseja, mas é real. E uma coisa que a gente pode fazer também é compartilhar histórias de superação. Nesse podcast, a gente tem como o slogan faz acontecer, né? Até a música, ela vem com essa energia boa, dá força, ânimo, motivação para a gente superar as dificuldades, fazer acontecer. E quando eu convido ou quando eu trago alguma pessoa aqui, sempre é o objetivo de ouvir histórias que inspiram, trazer ideias que causam provocações, ideias que provocam e diálogos que constroem. Então, esse tema, essa conversa de hoje, não é fácil, não é uma conversa fácil, mas a ideia é construirmos juntos uma força maior e fazer com que esses números eles venham reduzir e também, quem sabe, um dia zerar. Podermos contabilizar que essa crescente ela não acontece mais. Então, faz parte também do nosso papel social em compartilhar informações, ser esse apoio. Ah, Evânia, não tem estrutura, não sei como fazer, tudo bem. Existem até cursos, né, para trabalhar como voluntário
no Centro lá de Valorização da Vida, eles dão instruções. A pessoa passa por um curso, né? Então, ser voluntário, eu também já vi na rua um trabalho, uma campanha que é Help, se eu não me engano, acho que é Help o nome, que eles oferecem cartas, né? Dão aquelas cartas, e por mais simples que pareça, quando a pessoa abre e lê aquela carta, ela começa a chorar e vê ali uma oportunidade de desabafar. E será que a gente está tão nesse nível, né? Às vezes uma pessoa da rua tem mais facilidade de alcançar o nosso coração do que uma pessoa que está do nosso dia a dia, no nosso lado, todos os dias. Também temos que pensar por isso, pensar nesse sentido. E o principal é transformar os nossos ambientes de convívio em lugares mais seguros e saudáveis. Às vezes a gente acusa tanto o outro de ser uma pessoa tóxica e muitas das vezes nós somos também essa pessoa que acaba, de uma certa forma, contribuindo para o agravamento da doença de uma pessoa. Quando isso acontece? Quando rotulamos, quando fazemos piadas de mau gosto, quando negligenciamos um, uma frase ou um pedido de apoio, menosprezando, né, o sentimento ou a dor da pessoa. Porque às vezes a gente pensa que o problema ele surge de coisas grandes. Surge também de coisas grandes, de morte de alguém, mas ele também pode surgir de coisas menores. É uma invalidação aqui, é uma fala que é negada ali no ambiente de trabalho, esvaziamento de uma função no ambiente de trabalho. É no namoro, no relacionamento, quando o outro não acolhe a decisão de coisas simples, aonde vamos jantar, qual vai ser o programa do final de semana, não acata, é sempre o que eu quero, o que eu quero, isso também vai causando dificuldades. Então, são muitas coisas que vão acontecendo e que podem nos adoecer. E também precisamos saber, entender qual é o nosso limite. Por isso que o autoconhecimento, ele é muito importante. Eu já fiz terapia e no momento oportuno eu vou trazer a minha terapeuta aqui. Fiz antes da pandemia, fiz durante a pandemia em grupo e atualmente eu faço terapia só que em grupo. As Mulheres de Terça. É um grupo que tem esse trabalho de escuta, a gente compartilha também dores e a gente também compartilha o que? Vitórias, a gente faz metas juntos. Não é que ninguém fica falando o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer, mas é apoio. Eu apoio você e você me apoia. Então, é um movimento que a gente precisa tornar comum, tirar esse egoísmo que tem sido tão operante na nossa sociedade. Porque o suicídio é coisa séria, é coisa real. E a gente só vai entender de fato quando isso bater na nossa porta. E a gente não precisa chegar a esse extremo para poder fazer alguma coisa. Então, o papo de hoje é para trazer essa reflexão, é para falarmos de vida, valorizar o que a gente tem hoje, trazer histórias, porque muitas pessoas passam por dificuldades e no decorrer da nossa vida a gente vai passar por muitas dificuldades, mas não existe, né, uma receita para como se livrar do sofrimento, mas é possível. Então, uma dessas forças que a gente vai encontrar é encontrando apoio no outro. Então, seja essa pessoa capaz de entender, capaz de estar disponível para escutar. E sim, pode ser aquele que vai conduzir a pessoa até o hospital, vai marcar a consulta, ser efetivo mesmo, porque tem momentos que a gente precisa levar para ação. Criar a rede de apoio, olha, a fulana está estranha, fica de olho, vamos prestar atenção no que ela está fazendo e buscar ajuda profissional. Então, não vamos negligenciar, não vamos sonegar informação. E você também pode conhecer um pouco mais sobre esse tema,
os índices, porque tem os sites oficiais. Eu não quis entrar diretamente nessa questão, porque eu não me considero a pessoa adequada, porque é importante você também ter o respaldo, né, de como tratar. Aqui eu estou apenas apresentando coisas que eu percebo, coisas que eu já experimentei e coisas que eu presenciei no ambiente de trabalho, ambiente familiar, na relação com as pessoas que eu convivo, seja num curso, que a gente escuta uma coisa daqui, uma coisa dali, acompanhando amigas, amigos, porque o homem também sofre. E esse apoio, essa escuta ativa, ela pode ser a cura ou ajuda, o apoio que o outro está precisando para sair dessa situação difícil. Então, gente, preocupar-se com a nossa saúde e também preocuparmos com a saúde do nosso próximo. E isso vai ajudar muito a reduzir esses números. Então, estar presente também é uma forma de combater o suicídio. Estar atento, ter empatia, ouvir também é uma forma de contribuir, de fazer essa campanha alcançar os objetivos que foram propostos. Vamos ouvir as canções, entendendo que talvez aquele artista está ali expressando uma dor. E se a gente pode citar aqui vários artistas que não suportaram, vários profissionais que estavam nas redes sociais que não suportaram, sorrindo para as câmeras, contando coisas boas, mas vivendo em sofrimento, cercado de tantas pessoas que não viram, que não perceberam ou que ignoraram esse sofrimento e acabaram dando fim à sua vida. Na verdade, era o desejo de acabar com o sofrimento. E essa conversa não é para ninguém se sentir culpado, mas é exatamente para a gente unir forças e combater esse mal. Eu não sei quantas pessoas esse episódio vai alcançar, mas eu estou fazendo a minha parte e você também precisa fazer a sua parte, porque é com informação, com apoio e com tratamento adequado que a gente vai ajudar a reduzir os números de suicídios. E, acima de tudo, é prevenindo o adoecimento que a gente vai evitar esses pensamentos suicidas. Então, eu conto com vocês e que as letras de músicas da Legião Urbana, que traz ali muita da dor vivida pelo Renato Russo, que a maioria das suas composições, como ele mesmo expressa, falava de momentos da sua vida e que muitas vezes ele já tinha até superado e que pela pressão do público ele era obrigado a voltar. Eram canções que fizeram muito sucesso, mas que para ele causava dor reviver aquilo. Então, respeitar também a dor do outro também é um ato de amor, é um ato de acolhimento. E também a gente vê pessoas que, em busca de um sucesso, em busca de alta performance, têm se sacrificado para poder atender, muitas das vezes, a expectativa do outro. Caso de atletas de alta performance. Recentemente, a gente teve caso da ginasta, né, a Simone, que interrompeu a sua carreira, porque ela entendeu que era o momento que ela precisava se tratar. E tantos outros artistas, profissionais e pessoas comuns que precisam entender e viver essa fase com mais atenção, para que amanhã você possa retomar a sua atividade. Estava falando recentemente com uma amiga. Às vezes a gente vai tolerando alguns sofrimentos dentro do ambiente corporativo porque não quer perder, porque a gente considera o retorno positivo, financeiro. Mas o que adianta você ter um retorno financeiro e perder a sua saúde? Isso também é algo que precisa ser avaliado. Às vezes, perder é ganhar, principalmente quando o assunto é saúde. A sua família agradece, porque, querendo ou não, todos nós podemos ser substituídos no trabalho, nas atividades. Mas quem nós somos
principalmente para aquelas pessoas que nos amam, dificilmente haverá substituição. A nossa ausência, seja ela física ou emocionalmente, vai custar muito caro para essas pessoas. Então, cuidar da sua saúde mental também é um ato de amor para com você, para com os seus amigos, para com os seus familiares. Então, a campanha é essa, em prol da saúde mental. Se protegendo a sua saúde mental, automaticamente você está conscientizando e cuidando para que não haja mais casos de suicídio. Falar sobre suicídio não é fácil. Não é uma conversa que eu gostaria de trazer para a mesa, mas é um tema necessário. Então, vamos espalhar informações, vamos ser mais empáticos, vamos cuidar um do outro. Nós somos humanos. E fazendo, mais uma vez, referência ao Renato Russo, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. E o sol, ele nasce para todos. Só não sabe quem não vê. Então, a partir de hoje, vamos mudar o nosso foco. Vamos ser mais empáticos e mais tolerantes, mais compreensivos, menos preconceituosos, mais acolhedores e mais amáveis. Esse é o desejo e a minha contribuição, que essa live ela possa alcançar muitas pessoas que talvez não tenham coragem de levar esse tema para a mesa de jantar, para a conversa com os seus amigos, mas que ao encaminhar essa mensagem, esse episódio, de alguma forma, possa estar abrindo esse canal para o diálogo. Seja a pessoa confiável que você precisa e espera encontrar no seu caminho. Aguardo vocês no próximo episódio, mas antes de ir, eu preciso deixar um recado. Entrem lá no nosso canal Dialogando, faça a sua inscrição, acione o sininho para que você possa receber a notificação dos nossos episódios e faça algum comentário, compartilhe e também entregue essa live para o maior número de pessoas que você já pôde fazer, já pôde contactar para sua família, seus amigos e até os seus inimigos, porque com certeza a gente vai conseguir viver num lugar melhor. Se todo mundo começar a fazer a diferença partindo da sua própria vida. Se quer fazer mudanças, tem que começar em mim. Tem que começar em você. Eu conto com vocês, gente. Até o próximo episódio.